Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 14 anos na atividade na TV Tupaense. Confira aí o que vem no programa de hoje. Immanuel Kant nasceu em Königsberg. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa semanal de teatro. Assista agora ao quadro Bela Vida, uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bela Vida. Hoje a gente vai aprender técnicas fáceis para fazer meditação em casa. Quem vai nos ajudar é o Celso Nogueira, que é psicólogo, instrutor de meditação e espiritualista. Celso, e aí, antes da gente aprender as técnicas, você nos ensinar, me diga qual que é a ligação entre a espiritualidade e a meditação. A meditação é sempre associada a questões espirituais por conta de ser divulgada por algumas religiões, por algumas doutrinas, como uma maneira da pessoa se centrar e da pessoa encontrar a própria essência. E o caminho da meditação ajuda muito nesse sentido. Tem um local específico? A gente tem que ficar num lugar isolado ou não? Dentro do ônibus eu posso fazer meditação? A ideia da meditação é que você desenvolva técnicas para aplicar em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação. É mais uma postura mental de contato, como eu estava dizendo, com a sua própria essência. Isso pode ser feito em qualquer lugar. Porém, quando a gente está aprendendo, é melhor ter um local para fazer a coisa regular naquele mesmo local, de preferência no mesmo horário, um local que seja mais silencioso. E a roupa, tem alguma indicação? A pessoa pode estar com a roupa que ela tiver, ela pode meditar, mas é melhor estar com uma roupa que seja confortável. Agora a pergunta do nosso cameraman, Gil Silva, a gente pode bater aquela feijoada antes de meditar? Essa é uma pergunta boa, porque me faz lembrar uma fala de um dos mestres de meditação que disse que chegou um discípulo lá, um aprendiz, e falou: mestre, eu posso fumar enquanto eu medito? Ele falou: de jeito nenhum. A meditação é um momento sagrado em que você precisa ficar só com você. Aí chegou um outro na sequência e perguntou: mestre, eu posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse: claro. Porque tudo pode ser transformado numa meditação. Então, se vai bater uma feijoada, se vai comer um broto de alfafa orgânico, a pessoa pode transformar o ato de comer numa meditação. Ela pode entrar em contato com aquilo e fazer daquilo um momento de consciência plena, presente. Vamos para a técnica, então? Sim. Toda técnica de meditação, ou toda meditação, pede um tempo de silêncio. Então, prestar atenção no ciclo inteiro da respiração é um dos primeiros aprendizados para começar a direcionar a mente para um lugar de silêncio interno. E respiração lenta e profunda. Aí, na hora que começa a perceber, começa a aprofundar um pouquinho mais, naturalmente. E aí eu fixo em alguma coisa? Também é uma técnica que pode ajudar. A gente está falando de várias técnicas, vamos dizer assim. Se você pega, por exemplo, uma palavra, muitas vezes se usa palavras em sânscrito. A ideia é, aquela palavra traz alguma vibração. Então o mantra universal, que é o mantra Om, a pessoa meditar pensando no Om, pensando no som da palavra Om, a pessoa traz essa vibração para o seu sistema. De alguma maneira se conecta com essa energia. Você pode usar uma palavra paz. Tem muita gente que usa, por exemplo, a palavra Jesus para pensar em momentos de elevação. Várias vezes em reuniões espíritas o pessoal usa, medita e pensa na figura de Jesus. Visualização ajuda. Então visualizar um rio e esse rio passando e levando, vamos dizer assim, os pensamentos e tal. Tem uma que eu gosto muito, que é você fechar os olhos e imaginar o céu e ver imagens de nuvens, visualiza imagens de nuvens chegando e fechando o céu.
Depois essas imagens, essas nuvens vão se abrindo, algumas chovem, algumas se dissipam e você volta a ver o sol e o céu azul. Isso tem um efeito de aliviar e trazer uma tranquilidade para a mente frente a esse monte de pensamentos que a gente tem. É legal a gente colocar uma música também? Também é muito pessoal. É legal, ajuda mas só que é um mecanismo externo direcionando. Tem alguma posição mais indicada para se fazer a meditação? A posição de Buda, né, que o pessoal fica mais fácil de entender, essa posição sentada com as pernas cruzadas, é uma posição mais tradicional no mundo oriental. Para nós, do lado ocidental do planeta, fica muito mais fácil se estiver sentado numa cadeira. O que eu aconselho não usar é muita coisa para apoiar as costas, principalmente apoio para a cabeça, porque se apoiar a cabeça, a pessoa vai para o sono. O que eu faço com as mãos nessa hora? Também eu sou a favor, e costumo dizer isso, fica na posição que seja confortável. Tem alguma contraindicação à meditação? Não é muito aconselhável a pessoa depressiva ficar em silêncio durante muito tempo, principalmente se estiver ouvindo uma música melancólica. Ela pode usar uma música que eleve o nível de energia, isso para a pessoa depressiva, né? De repente, contar a respiração é uma técnica que pode ajudar. Mas se a pessoa tiver transtorno obsessivo compulsivo, isso vai deixá-la mal. Porque ela vai começar a contar, de repente perdeu, errei, e vai querer contar de novo. A intenção não é essa. A intenção é ter uma orientação. Perdeu, esqueceu de contar, volta a contar de 1 para frente. Não tem como negar, então, né, mesmo a influência da mente sobre o corpo. Celso, muito obrigado pelas dicas. Bom, eu quero saber a sua opinião aí em casa também. Qual dessas técnicas serviu para você? Entre em contato com a gente pelo belavida@tvmundomaior.com.br. Lá no nosso canal tem muitos outros vídeos aí que vão ajudar na saúde do seu corpo, da sua mente e do seu espírito. Um grande abraço e até a próxima. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Confira agora uma dica literária da parceria do Grupo Ágape de Teatro y a editora LEPM. Immanuel Kant nació en Königsberg, en la Prusia Oriental, en 1724. Su filosofía representa la síntesis superadora de las corrientes empirista y racionalista que atraviesan la Edad Moderna. Entendió que la filosofía debía responder a 3 preguntas básicas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Consideró que la metafísica es imposible como saber, pero irrenunciable como inquietud humana. De lectura difícil y a menudo árida, su obra no ha perdido vigencia y sigue siendo hoy ineludible para quien quiera avanzar en la reflexión filosófica. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En la historia de la filosofía hay personajes originales, pensadores de vida extraña, gente que se ha salido de todos los cánones académicos o incluso sociales, pero también hay el caso contrario, el caso de una especie de profesor de filosofía prototípico. Immanuel Kant es el primer nombre que viene a la boca cuando uno piensa en el filósofo de oficio, un profesor de universidad que dedicó toda su vida a la docencia, que no tuvo ningún incidente ni ningún acontecimiento digno de mención, que vivió siempre en el mismo lugar, en la pequeña localidad de Königsberg, en la Prusia Oriental, hoy es Rusia. Nunca se movió de su ciudad,
allí llevó a cabo una vida rutinaria. Se dice que los ciudadanos de Königsberg ponían su reloj en hora cuando veían pasar en su paseo de todas las tardes al profesor Kant, porque era de lo más rutinario y de lo más ordenado y disciplinado posible. Y sin embargo, la obra que escribió ya muy tardía, porque su gran obra, La crítica de la razón pura, la escribe con 60 años, o más de 60 años. Sin embargo, la obra que escribió es una obra profundamente revolucionaria en el terreno del pensamiento. Es imposible, digamos, pensar lo mismo después de Kant que antes de Kant. A pesar de su aspecto poco original y poco estruendoso, Kant fue un gran ilustrado. Perteneció al siglo de la Ilustración, el siglo XVIII, y él mismo se preguntó y estudió qué podía querer decir ser ilustrado. La ilustración para él es que los seres humanos salgan de su minoría de edad, de esa especie de minoría de edad en la que han estado tutelados por dioses, por autoridades, por grandes maestros. Dice Kant que el lema de la Ilustración es sapere aude, atrévete a saber por ti mismo. Piensa por ti mismo sin el peso de todos los grandes maestros del tiempo. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que se llega cuando ese pensamiento no tiene más trabas que las que la razón pueda encontrar en sus límites? Esta fue la gran revolución hecha por un hombre convencional y aparentemente nada revolucionario. Quizá no haya, a pesar de su aparente tono gris, nadie más fascinante en la historia moderna de la filosofía que Immanuel Kant, al que vamos a presentar a ustedes en unos momentos. Immanuel Kant era de origen humilde. Su padre fue talabartero y solo con enormes sacrificios pudo afrontar los gastos de la educación de su hijo. Pero Immanuel mostró enormes condiciones intelectuales y no tardó en encontrar benefactores que le permitieran continuar sus estudios en los niveles superiores. Estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, geografía y teología en la Universidad de Königsberg. Al completar sus estudios, se empleó como preceptor en un par de familias nobles. Para esa época ya había escrito algunos textos que le fueron dando prestigio académico. Dictó un número enorme de cursos acerca de materias muy variadas. Era un profesor excelente, además de un lector voraz y apasionado. Sus escritos siguieron apareciendo y llamando la atención. En 1770 fue nombrado finalmente profesor ordinario de lógica y metafísica. 2 veces estuvo a punto de casarse, pero en ambos casos desistió a último momento. Gustaba decir que casarse era bueno y no casarse mejor. Temía que la vida matrimonial fuese causa de distracciones y quería dedicar todas sus fuerzas a la construcción de su obra. Su intensa actividad lo obligó a organizar cuidadosamente el horario de su jornada. Era un hombre metódico y de hábitos extremadamente rutinarios. En su cátedra, Kant exponía la sistematización oficial de la filosofía de su época. Sin embargo, estaba ya elaborando su propio sistema. Cuando comenzó, creyó que la redacción le insumiría unos 3 meses, pero trabajó en ello durante 11 años. La obra se publicó en 1781. Su título era Crítica de la razón pura. Uno de los temas más debatidos en la filosofía a partir del comienzo de la modernidad es el si recibimos todo lo que sabemos, todo lo que podemos conocer, lo recibimos por medio de nuestros sentidos, o hay algún elemento innato en nosotros, hay algún elemento, digamos, que esté antes, previo a la aportación de los sentidos. Este ha sido
el gran tema de debate. Los empiristas más o menos anglosajones como Locke, Hume, etcétera, optaban radicalmente por que todo nos venía como datos de la experiencia. Una línea como la de Leibniz, etcétera, pues sostenía que el entendimiento era previo de alguna forma a también a los datos de los sentidos. Bueno, Kant establece a lo largo de su crítica de la razón pura un análisis magistral de la relación entre lo que recibimos por medio de los sentidos y lo que aportamos nosotros como estructura de ese material recibido por medio de los sentidos. Es decir, nosotros tenemos ya una organización mental, una organización de nuestras capacidades de comprensión que son alimentadas por lo que recibimos de los datos de los sentidos, pero esos datos tienen que configurarse de acuerdo con las condiciones de nuestra forma de conocer. Es verdad que no conocemos nada sin que los sentidos nos proporcionen datos experimentales, pero es verdad que esos datos experimentales reciben y se configuran de acuerdo con la propia organización de nuestra forma de conocer, que no tiene por qué ser exactamente la única posible. Es decir, piensa Kant, quizá nosotros no conozcamos nunca la realidad en sí, la cosa en sí, lo que él va a llamar el noúmeno. Es decir, ¿cómo son las cosas? Nosotros sabemos lo que las cosas a través de los sentidos nos dan para influir en nosotros y cómo organizamos ese material nosotros. Eso es lo que llamamos conocimiento. Conocimiento es la mezcla entre lo que dan los sentidos y lo que da nuestra estructura de conocimiento. Eso es lo que nosotros podemos saber. Más allá están las cosas que quizá pues, puedan ser vistas por una divinidad o por alguien por el estilo. Nosotros solo podemos ver lo que nuestros sentidos nos dejan ver. Lo mismo que hay sonidos o que hay luces que los humanos no podemos percibir, un perro puede percibir ultrasonidos que no podemos percibir nosotros, etcétera. Del mismo modo, lo que nosotros recibimos está condicionado por lo que nosotros somos capaces de comprender y de organizar. Esa teoría cognoscitiva que resuelve una polémica de siglos es quizá la mayor aportación en el terreno de la epistemología de Immanuel Kant. En la crítica de la razón pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según él, no debemos considerar el conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos desde las condiciones que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esa inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Realizar este giro copernicano me permite darme cuenta de que los objetos no son realidades independientes de mí. De hecho, la percepción de un objeto no es una recepción pasiva, sino una actividad. El objeto es constituido por el sujeto como cierta unidad sintética de muchas percepciones. Esta actividad sintética ejercida por el sujeto es lo que hace posible el objeto. El objeto es constituido, pues, por el sujeto a partir de los datos de la intuición sensible. Pero solo en cuanto a objeto, no en cuanto a la cosa que sea en sí. Por eso, Kant introduce la distinción entre fenómeno y noumeno. Fenómeno es la cosa en cuanto a objeto para un sujeto. Noumeno es la cosa considerada en sí misma, sin relación con ningún sujeto. Solo lo que es fenómeno puede ser objeto de conocimiento científico. Ahora bien, los presuntos objetos de la metafísica, el alma, el mundo y Dios, no son fenómenos de nuestra experiencia, puesto que no se apoyan en intuición sensible alguna. La metafísica, pues, carece de cientificidad, supone un uso inadecuado de la razón e implica razonamientos sofísticos. Pero las ideas metafísicas no surgen, sin embargo, arbitraria o caprichosamente,
sino que se originan en la estructura misma de la razón, según Kant. La razón tiende siempre a subordinar cada condición a una condición más general y tiende así a establecer sintéticamente una condición incondicionada por horror al progreso al infinito. Esta ilusión trascendental no cesa jamás, pues es natural e inevitable. De tal modo, nunca podremos conocer los presuntos objetos de la metafísica, pero tampoco podremos dejar de preguntarnos acerca de ellos. La metafísica, según Kant, es imposible como ciencia, pero es ineludible como tendencia inherente al hombre. Además de su teoría del conocimiento, Kant centró sus estudios también en una doctrina de la moral, en estudiar la moral humana y en buscar cuál es el núcleo esencial de la moral humana. La moral está relacionada con la acción, con la actividad. Nosotros no somos dueños de todas las consecuencias de nuestras acciones, es decir, estamos viendo permanentemente que hacemos cosas cuyos resultados son opuestos o por lo menos diferentes a lo que habíamos buscado. Entonces eso nos puede inhibir y decir, bueno, ¿para qué voy a intentar yo realizar tal o cual cosa si luego sus resultados van a ser muy distintos? Kant piensa que lo práctico y lo verdaderamente moral en cada uno de nosotros es la buena voluntad. Lo único que nosotros no podemos renunciar es a tener buena voluntad. Es decir, si yo actúo con buena voluntad, sean cuales sean las consecuencias, nadie me puede reprochar moralmente nada. Pero ¿en qué se basa la buena voluntad moral? Toda la moral está formada por imperativos, es decir, por órdenes. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que evitar aquello o hay que no hacer aquello otro. Estos imperativos están en toda nuestra vida. Constantemente estamos dándonos órdenes, digamos, a nosotros mismos de acuerdo con lo que queremos hacer. Hay imperativos, digamos, condicionales, es decir, de acuerdo a algún proyecto, algún objetivo que tenemos. Si yo quiero coger un avión que sale muy temprano, debo levantarme temprano. Entonces, el imperativo es que debo levantarme temprano si quiero tomar ese avión, si no, no hace falta que me levante. Lo verdaderamente moral serían unos imperativos que no estuvieran condicionados por nada más que porque somos seres humanos. Que nuestra condición humana condicionase, obligase a determinados imperativos. Y este imperativo entonces que todos deberíamos asumir solo por ser humanos, es decir, por ser racionales, Kant lo expresa de varias maneras, pero el conjunto, el centro, es que cada uno de nosotros actúe de acuerdo con una máxima que pueda desear que se convierta en ley universal para todos. Es decir, que si yo voy a actuar de un modo, pueda decir, ojalá todo el mundo puesto en estas condiciones actuase de esta misma manera que voy a actuar yo. ¿Qué quiere decir eso? Que así obtendremos que todos somos fines, que todos somos objetivos y no simplemente instrumentos en manos de otros. Si yo, cuando voy a hablar a alguien, digo la verdad, puedo decir tranquilamente, deseo que todos los seres humanos en mismas condiciones digan la verdad. Si miento, no puedo convertir ese principio en ley universal, porque yo no quiero que me mientan a mí. Yo deseo mentir para obtener una ventaja, pero no deseo que los demás puestos en esas mismas circunstancias me mientan, porque si no el lenguaje sería imposible. Eso no se puede convertir entonces, la mentira no puede ser base de moralidad, porque es imposible convertirla en ley universal, a diferencia de la verdad que sí puede serlo. Y así ocurre con todos los demás principios. El principio verdaderamente moral es aquel que puede convertirse, que yo puedo desear que sea un principio, una ley universal para todos los demás. Y en ese sentido, los seres humanos nos reunimos en ser fines unos para otros, en estar todos en ese mundo igual de los fines y no ser ninguno instrumento, herramienta en manos de los demás. Mostrando una inmensa vitalidad intelectual, Kant publicó en pocos años una serie de escritos importantes. Los prolegómenos a toda metafísica futura en 1783,
la fundamentación a la metafísica de las costumbres en 1785, los primeros principios metafísicos de la ciencia natural en 1786 y la crítica de la razón práctica en 1788. En esta, Kant se propuso fundar una ética racional y autónoma que se apoyase solamente en la razón y que no dependiera de inclinaciones subjetivas. En este sentido, lo primero que Kant descubrió es que no hay prácticamente nada que pueda ser llamado bueno absolutamente, a no ser una buena voluntad. Y solo es buena una voluntad que actúa por respeto al deber. Kant desarrolló sus ideas éticas como el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo. No consideraba esta libertad como una libertad no sometida a leyes, sino más bien como la libertad del gobierno de sí mismo, la libertad para obedecer en conciencia las leyes del universo, tal como se revelan por la razón. En 1790 publicó la tercera de sus críticas, la Crítica del Juicio o Crítica de la Facultad de Juzgar, obra en la que analizó la facultad racional de subsumir lo particular en lo general y hallar lo general en lo particular. Se ocupó allí de estudiar el juicio estético y el juicio teleológico. En 1793, Kant hizo conocer su obra La religión dentro de los límites de la mera razón, que le valió una amonestación por parte del emperador prusiano Federico Guillermo en persona. Se le reclamó una retractación respecto de su filosofía religiosa si quería evitar dolorosas consecuencias. Kant no autorizó ninguna modificación en su escrito, pero se comprometió de allí en adelante a no hablar de religión, al menos mientras el emperador viviese. En 1795 publicó La Paz Perpetua, obra en la que abogaba por el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Y en 1797, La Metafísica de las Costumbres, donde expuso su teoría jurídica y política. Kant creía que el bienestar de cada individuo debía ser considerado en sentido estricto como un fin en sí mismo, y que el mundo habría de progresar hacia una sociedad donde la razón obligaría a todo legislador a crear sus leyes de tal manera que pudieran haber nacido de la voluntad única de un pueblo entero y a considerar todo sujeto, en la medida en que desea ser un ciudadano, partiendo del principio de si ha estado de acuerdo con esta voluntad. En 1798, al haber fallecido Federico Guillermo y ocupar el trono su hijo Federico Guillermo II, Kant se sintió liberado del compromiso asumido respecto de sus opiniones religiosas y publicó El conflicto de las facultades, en el que estudiaba los límites mutuos de las ciencias y la relación entre la filosofía y la teología. Poco tiempo después, el 12 de febrero de 1804, mientras seguía trabajando en una reformulación de su filosofía, Immanuel Kant falleció en la ciudad que tanto amaba y en la que vivió toda su vida. La figura de Immanuel Kant ha sido inmensamente influyente en la historia, digamos, profesional de la filosofía. Si quizá sus teorías, sus doctrinas no han llegado más que inmediatamente al gran público, todos los estudiosos de la filosofía lo tienen como una pieza esencial, la que va desde la Ilustración hasta el idealismo alemán, hasta la edad contemporánea. Sin su filosofía sería inexplicable el pensamiento de Hegel, el pensamiento de Schelling, incluso sería inexplicable prácticamente toda la teoría de la epistemología moderna, ¿no? que surge de esas doctrinas kantianas. También el principio de la moralidad, esa idea de la buena voluntad, de la máxima universal para todos, es decir, esa búsqueda del mecanismo formal de la moral, no de los contenidos, sino de cómo tiene que ser una fórmula para que pueda ser aceptada moralmente.
¿no? ¿Qué es lo que busca Kant? ¿Qué tipo de fórmula puede ser aceptada como principio moral? Eso sigue estando en todos los debates éticos, en todos los debates morales. Ese logro sigue estando vivo y activo. Pero hay más, porque Kant, aparte de esas obras tan abstractas, escribió opúsculos centrados en temas muy concretos. Por ejemplo, su estudio sobre la paz perpetua. Es decir, sobre la idea de cómo pueden los países alcanzar un equilibrio de paz. Y entonces cómo prefigura la idea de una alianza de naciones, de una alianza internacional en la cual cada uno de los países renunciara a parte de su soberanía para poder en conjunto y vivir en armonía y en paz. En fin, hay una serie de temas, hoy por ejemplo, cosas como las Naciones Unidas y como grandes instituciones internacionales responden a principios kantianos. Lo sepan o no, hay principios kantianos en todas esas grandes instituciones. Cada vez que queremos que algo se haga universal, que un beneficio, que un logro de la sociedad, etcétera, se conviertan en universales. Cada vez que pensamos que lo importante es que llegue la educación a todos, que llegue la sanidad a todos, que todos colaboremos en el respeto del medio ambiente, es decir, todas esas grandes universalidades que van más allá de los países, de las ideologías, etcétera, estamos ahí respondiendo a una mentalidad kantiana, que Kant explicó extraordinariamente en esa vida tranquila, en esa vida rutinaria, en esa vida nada espectacular, fue estableciendo las bases de las grandes revoluciones intelectuales de la modernidad. Bien, hasta aquí hemos llegado hoy. El próximo día continuaremos con otro filósofo y esperamos que también con su compañía. SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. No madrugão lanche é bom, no madrugão lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão lanche é bom, no madrugão lanche
lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora com o nosso segundo bloco. E assista agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma parceria do Grupo HP de Teatro e a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o seu programa semanal de teatro. E eu lembro que eu precisei trocar de casa muitas vezes, assim, eu mudei e morei em umas 5 casas diferentes, por questões financeiras mesmo. E o pior é que ele tava com outra, e a outra era a melhor amiga do melhor amigo dele. E aí eu passei, ele meio que ficou olhando estranho e tal. Até que teve um dia que eu tive uma intuição. Daí eu percebi o que estava acontecendo, que muito provavelmente eu seria vítima de uma tentativa de... Antes de mais nada, eu não sei se vocês notaram, a gente apresenta sempre uma pessoa estando de vermelho e outra de preto. Porque a pessoa que propõe o tema, ela vem vestida de preto, e a pessoa que acompanha vem vestida de vermelho. Porém, hoje, estamos as duas de vermelho. Por que, Alice de Holanda? Por quê? Estamos as duas de vermelho porque a Alice esqueceu de vir de preto. Mentira! Vim de vermelho de propósito porque o tema de hoje é subversivo, meu amor. O tema de hoje é contemporâneo, truque ou estética. Por que esse tema de hoje, Alice de Holanda? Porque tava na pauta, não é mentira. A gente queria falar o quê? Dessa esquizofrenia desse tempo contemporâneo, dos dias de hoje, desse momento atual, dessa estética ou desse truque, dessa loucura que as pessoas hoje vivem. A primeira questão é a gente pensar contemporâneo na definição do próprio tema, que seria aquilo que acontece ao mesmo tempo que, ou pessoas que dividem ao mesmo tempo. E a segunda questão é pensar o contemporâneo enquanto linguagem, assim. Primeiro, surge na segunda metade do século XX e tem o seu ponto alto mais ou menos na década de 60. E é quando, em um contexto pós-guerra, os artistas eles começam a questionar a própria linguagem artística. E não só a questionar a linguagem artística, mas também usar a arte para falar da própria arte. Então a gente tem a metalinguagem muito forte. O falar sobre a arte, o refletir sobre a arte, acaba sendo mais importante do que o objeto final em si. Existem certos movimentos que acontecem, que surge esse teatro contemporâneo, vem das próprias artes plásticas, quando, a partir de certo momento, o artista começa a se inserir na obra, fisicamente, e começa a usar o seu próprio corpo para expressar aquilo que artisticamente ele quer coisar. Quando isso acontece, a gente começa a ter aquilo que dará origem ao que depois a gente chama de performance e aquilo que, naquele momento, foi chamado de happening nas artes plásticas. Um exemplo que a gente pode citar é o processo que um camarada chamado Grotowski, um polonês, que na segunda metade do século XX, começa a fazer um trabalho muito experimental. Ele começa com teatro pobre, que é uma ideia dele de usar poucos elementos, o corpo do ator é a parte mais importante do teatro, depois ele vai desenvolvendo aquilo ao ponto de chegar num teatro laboratório em que ele não tem nem público mais. Ele é só um exemplo de como essas linguagens foram se desenvolvendo para a gente ter a cama onde se estrutura isso que a gente chama hoje de teatro contemporâneo. Um fascínio pela tecnologia ou pelas novas tecnologias que começam a surgir na época, né? Então você vai ter, por exemplo, artistas que experimentam muito mais com fotografia, exatamente, com cinema. Corta isso. Gustavo do Futuro, corta isso. Essas novas tecnologias dão essa possibilidade de uma experiência sensorial diferente no teatro. E aí, quando você traz esse ator, compositor, Matheus Bonfito, um beijo pra você. Quando você traz esse ator que compõe em cena, ele não é só mais um intérprete, mas ele também é aquele que constrói o material de cena, a gente começa a ter um lugar diferente mesmo na arte, uma linguagem muito mais híbrida. E essas são as características do teatro contemporâneo, nessa linguagem, e não no tempo contemporâneo, mas na linguagem do teatro contemporâneo. Que acaba sendo as duas coisas. Que acaba sendo as duas coisas, porque afinal de contas é feito no mesmo momento, na mesma hora, no mesmo dia, naquele momento que a pessoa está assistindo. Ou seja, hibridismo de linguagens, então você não tem certeza se aquilo é dança, se é teatro, se aquilo é uma performance. Um flerte, né? É um flerte com as outras linguagens artísticas. Você tem uma inserção do cotidiano em cena. Você não tem certeza se aquela história é de fato o que aconteceu com um artista, ou se é uma história que ele criou, ou se é uma releitura de um texto que já existe, enfim. E muitas vezes a gente vê, por exemplo, espetáculos que são pautados em depoimento pessoal.
aquilo que o artista viveu e que ele considera interessante enquanto objeto, enquanto produto. Ou às vezes como caminho mesmo, né? De se construir a cena. Exatamente. Obsessão pelos métodos mecânicos de produção. O que você quer dizer com isso? Não sei, mas estava escrito. Até mesmo porque, se a gente pensa na nossa sociedade, como uma sociedade que consome muitas imagens, que esse boom televisivo e imagético, ele tá muito forte, o nosso público em si, ele tá acostumado a consumir tudo numa velocidade muito alta. Cell phones, we all have them and we all use them for everything from talking to texting to tweeting. But those smartphones aren't just picking up a signal. In many cases, they're picking up germs and bacteria from your surroundings and your hands. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que o contexto globalizado do mundo traz a necessidade de que a gente tenha que se multiplicar e que a gente tenha que se adaptar. E é uma questão de sobrevivência para o teatro. O teatro ele é uma linguagem que só acontece ao vivo, ela só acontece no encontro com o público e é naquele momento ali e acabou. O teatro, ele não é filmado, certo? Ele é ao vivo, ele acontece naquele momento. Se for filmado, é registro, ele é documento. Deixa de ser teatro. Nesse mundo globalizado em que a gente vive, você tem o quê? O WhatsApp, você tem um Twitter, você tem o Instagram, você tem o Facebook. Todas essas linguagens, todos esses suportes tecnológicos que fazem com que essa linguagem poética, ao vivo, que acontece no encontro do público com o artista, fique obsoleta, meu amor. Porque ninguém vai dar conta. É natural que a linguagem que se faz hoje em dia, ou seja, a linguagem contemporânea, necessite trazer essas tecnologias, porque senão... Lidar com elas, né? Não tem como ignorar. Exatamente. Então, talvez, daqui a um tempo, essa linguagem mude de nome. Ok. Até mesmo porque os nomes, eles vêm depois da época vivida, né? Exatamente. É muito difícil você ter um período em que as pessoas que estão produzindo naquele mesmo tempo consigam dar nome pro que elas estão fazendo. Menos né? pro Renascimento. Menos pro Renascimento. O Renascimento eles se chamavam de... E os dadaístas também. Foram eles que se autodenominaram dadaístas. Mas Ok. com essas exceções, porque toda regra tem uma exceção. Para Toda de mexer regra. no meu paradigma, velho. Não, porque Deixa o paradigma em Gustavo paz, desses. velho. O problema é que, hoje em dia, nessa nossa atualidade, existem artistas que usam esse nome teatro contemporâneo para justificar trabalhos medíocres. Trabalhos mal feitos, trabalhos com um acabamento ruim, com pouca técnica. Porque caem naquela. A liberdade artística, arte contemporânea, a gente pode falar da gente mesmo. Minha gente, vocês acham que vocês são o Picasso? Não, é sério, porque enrola uma egolatria cancerosa de você achar que a sua vida é muito importante. Você achar que é muito interessante as pessoas irem para um palco, ou melhor, elas comprarem ingresso para ir no teatro. Ou melhor, antes disso, elas saírem da casa dela, tomarem banho, se arrumar, pegar um ônibus, sentar na cadeirinha do teatro, olhar pro palco e ver você durante 3 horas palitando seus dentes. Eu acho que colocar ator nu em cena, eu acho que colocar ator usando drogas em cena, escatologias em cena, já passou esse tempo, entendeu? 70 anos atrás, 75 anos atrás, isso fazia sentido. Existia um contexto social, existia uma ditadura militar, existia uma opressão real que fazia com que essa exacerbação, essa saturação, essa... E não é assim que o peitinho está proibido, não é Não, isso? o peitinho é ótimo. Né? Peitinho não é que você é não legal. pode ficar pelado. Pode, gente, até pode. O problema é quando a gente só insiste nisso achando que vai chocar. Sempre tem um peitinho nas montanhas. Então, minha gente... Tira a minha gaguejada, por favor, porque, enfim, fale dessas questões de uma forma diferente, porque falar do mesmo, sabe, não precisa mais. A gente tá falando de teatro, então não adianta fazer teatro sem pensar no seu público. Não adianta você fazer teatro pra achando si que é mesmo. pra você. Minha gente, a arte, ela nasce da necessidade de comunicação com o outro. Comunicação. Vamos trazer esse público pra perto. Não é se tolir na expressão artística. É usar essas artimanhas todas, usar todas essas tecnologias pra aproximar o público da gente. Porque senão a gente vai morrer, vai morrer cedo. Olha a gente aqui na internet falando de teatro. Não é à toa, não é à toa. Pensem nisso. Existem muitos exemplos, existem coisas maravilhosas que a gente pode perceber nessa construção dessa linguagem que a gente chama de linguagem contemporânea. Então, por que não fazer assim? Aprofundar nos temas, falar dos temas com propriedade, com trabalho e com técnica. A gente assiste o espetáculo e não necessariamente você olha e fala, nossa, que pérola do teatro contemporâneo. É óbvio que é contemporâneo. Tá sendo feito agora, né? Mas você olha e você vê o quê? Que foi um trabalho bem feito. Foi uma coisa aprofundada, né? Porque você não usa o nome
do teatro contemporâneo para justificar uma coisa mal acabada, uma coisa mal feita, uma coisa vazia. E eu acho que essa é a grande questão. O problema é quando você usa o nome contemporâneo para justificar o seu truque. E aí, meu amor, é só um truque, não é uma estética. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo, que ele tenha acrescentado minimamente pra qualquer coisa. Curtam o nosso canal, se inscreve, aquelas coisas todas, compartilha nos canais, nas redes sociais, no Facebook, acompanha a gente no Instagram, acompanha a gente no Suíço. E até semana que vem com mais um Trabalho de Mesa. Até! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah! De volta agora ao nosso terceiro bloco. E assista agora ao quadro Evolucine, mais uma parceria do Grupo Ágape de Teatro e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Você tem alguma mania? Não me toque, não me toque. Não me tocar. Melvin é um homem que, além de sofrer de transtorno obsessivo-compulsivo, se fecha e não tem contato com o mundo e as pessoas.
Nesse processo de relacionamentos conturbados, ele passa a enxergar nos outros, que também têm problemas, uma oportunidade de se abrir emocionalmente. Eu não entendo este lugar. Eles me fazem comprar um terno novo e deixam você entrar com um vestido caseiro. Eu não entendo. O quê? Espere. Aonde você vai? Mas o que foi? Eu não quis dizer isso. Quer se sentar? Pode continuar me olhando assim, mas por favor, sentada, tá? Me faça um elogio, Melvin. Eu preciso ouvir. Rápido. Você não pode imaginar o quanto feriu a minha vaidade. Num minuto parecem precisar de você. E no seguinte, viram as costas e vão embora. Elogio é algo agradável que se diz a outra pessoa. Agora ou nunca. Tudo bem. E sincero. Você me faz querer ser um homem melhor. Ao passo em que cada um se permite conhecer o outro e ir além das próprias questões, abre-se uma oportunidade para o autoconhecimento. Assim, cria-se um espaço de evolução e de relação verdadeira. Chega ao fim mais um programa. Lembre-se de mandar a sua dica e sugestão pra gente. evolucine@tvmundomaior.com.br. Nos vemos semana que vem. Até lá! Quer saber por que o cão gosta mais de mim? Não é afeição. É um truque. Eu tenho sempre bacon no meu bolso. Tá vendo? Hã? É só... Vai, chama por ele. Você vai ver como é só um truque. Tudo bem? Vem cá, Verdel. Vem. Lulu. Vem cá. Vem cá, Verdel. Vem cá, querido, vem. Vem cá. Que idiota. Esse cachorro é muito idiota. Assista agora a um curta-metragem da parceria do Grupo Agapes Teatro e a Associação Cultural Quinofórum de São Paulo. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. Lucas, seu otário! Bora lá pra casa de vô? Não. Vamos, vamos. Bora. Bora. Só vocês, eu não quero. Vamos, amor. Casa de alguém que já morreu. O que que tem? O que você tem de bebê pra colocar pro mapa? Tem muita coisa. Uma casa velha que uma pessoa já morreu. Vamos fazer votação, então. Isso é interessante, vamos. Vai. Vai levantar a mão quem quer ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conta 3. Eu acho que nós ganhamos. Levanta a mão quem não quer ir. Mas a gente não precisa ir, não só vocês. Não, tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo, dá graça a todo mundo. Vamos. Tu não disse nem que queria ir e peste. Não era eu, não.
Você não for na Bom, se for o que eu vou agora, se não for, eu vou entrar pra dar uma coisa que eu não quero ir. Era preciso mesmo na porcaria da sua casa. É tão massa e não tem nada dentro dela. Só muito massa. Aí nós vamos entrar numa casa sem nada. O guardinho ela derrete. Rebeca, não sei. Ah, caralho. Eu não vou. Vai entrar você? Eu vou. Eu não vou. Bia, filha, é? Olha só isso aqui. Para! Olha só isso aqui. O que será que deve estar escrito aí? Nós temos um rolezeiro dentro da bola. Tá com medo? É muito. Vai! Não, vou apagar. E o lugarzinho mais... Não, a gente devia sair daqui. Olha, tem cobra. Tá podre. Aqui. Não, vou sair daqui. Vamos cobrar daqui. Aqui tá fedendo, é verdade. Será que tá fedendo? É verdade. Ei, cadê o Lucas? Tá lá no outro quarto. Por que o Lucas tá fazendo sozinho lá? Ele tá apontando. Nem tudo da porra. Até de dor de cabeça. Volta aqui agora. Passa. Né? Ele chegou a pessoa pra vir pra cá e no fim não vai embora. Tinha que ser o Lucas. Aí a gente vai ficar aqui por cá? Não, vamos embora, né? Louco! Merda! Não leva. Ô, tinha que ser. Vai. Bora. Bora aqui. Ei, tu tem que pegar em tudo. Nunca mais vamos vir aqui. Você nem sabe como abrir. Vamos. Não. Eu tô com fome. Aqui tá muito chato. Vamos brincar? De quê? Eu nunca. Como é isso? É uma brincadeira, todo mundo vai levantar a mão e você fala uma coisa que você nunca fez. Aí quem já tiver feito, baixa o dedo. Aí quem perder todos os dedos, aí tem que pagar uma prenda. E quem escolhe a prenda? Tudo? Não, só o que ficar com mais dedos. Pode ser. Então vamos. Não tem nada pra fazer mesmo. Quem começa? Eu vou começar. Eu nunca dei em cima de um professor. Fala o nome. Bia. Tem que falar o nome? Tem que falar o nome. Bia. Deixar pra você, eu gostaria de fazer uma coisinha caseira. Por que não? Eu trabalho na rua. Claro. É que assim, sabe? Eu não posso ficar com a nova dessa boletim. O senhor veio deixar eu fazer de novo. Colocar amanhã. 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 A primeira não. Ok, então. Obrigada. Minha vez. Eu nunca roubei uma carteira de cigarro. Eu nunca me droguei. Bela. Você? Bela? Eu nunca bati o carro do meu pai. Guilherme. Eu nunca traí meu namorado. Sou minha namorada. Lucas. As coisas não são tão
Ô, Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. O que você viu na sala? Nada. Tem certeza? Só você e o professor conversando. Ok, então. Imagina que você era capaz de fazer isso comigo. Saíram os dois agora da minha casa. Mas não e aí é casa do meu namorado. Sim, mas ele foi jogar bola e eu vou ver ele quando ele chegar em casa, viu? Licença agora. Vai acreditar em você. Aham, tá bom. Bora ver, sua varinha. Marcos. Eu nunca tive inveja do relacionamento de ninguém. Eu nunca fiz bullying com ninguém. Lucas. Isaac. Bia. Querido, que você está fazendo na casa do meu namorado. Vai embora. Realmente, você não tem nada que fazer aqui. Não tem casa não, é? Vai Tem, embora. mas não vai se deu caralho. Aqui é propriedade do meu namorado. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Aliás, vocês estão sozinhos, como sempre. Cadê o cigarrinho? Tá? Jura? Cara, você não solta aquele cara, aquela porra acabou? Sabe, não é de ser coisa não. Você disse que sua vida era de viver de cigarro. Não, não entendi nada. Eu nunca fui falsa com ninguém. Via. Aconteceu o que? Minha primeira vez com o Marcos. Mentira. Foi. Via? Na casa dele. Interrogação. Oi. Você vai pra casa? É que ela perdeu um dinheiro. Sim, o namorado dela. Mas como foi? Eu não sei, você chegou na hora. Eu nunca afoguei ninguém. Isaac. Ok. A última pergunta eu vou fazer. Eu nunca destruí o relacionamento de um amigo meu. Espera. Ainda não começaram. Começar o quê? O nosso assunto ainda não acabou. Acabou não, por quê? Depois de tudo que você fez, você acha que a gente conversa? Nossa. Isso foi. Quem ficou com 5 dedos? Rebeca. É. Nossa, será? Eu te desafio voltar lá na casa. Mas tem que ser agora? Agora. Sem lanterna. Escuro. Sim. Não, com lanterna que eu vou Não, trazer. ainda deixa ela ir com lanterna. Eu sou uma Não. pessoa legal. Botar só Mas isso é o preço, tem que pagar. É, né? E aí, tem que ser agora, né? Tá, mas eu posso beber água antes? Não. Eu não sei o que eu tava fazendo. Como você faz isso comigo? Você também não pode falar nada, você também fez o mesmo comigo. É, mas o que importa é que a gente se ama. Tá bom. Ei, vem aqui. Por que ela tem que ir sozinha? É mesmo. Desafio é ela só, né? Deixa eu levar ela lá. Não. Mas devia ter alguém pra Não. filmar. É. Eu vou ter que ir agora? Vai. E cadê o resto do pessoal? Não sei, mas vou levar. Boa sorte.
Oi, Bia. Vai chamar alguém? Alô? Vou esperar aqui. E essa luva? Sei não, tá lá, não tinha nada. Bora. Bora. Bia! 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 Não! Bia! Bia, socorro! Socorro! I'm a goner. Somebody catch my breath. I'm a goner. Somebody catch my breath. I wanna be known by you. I wanna be known by you. I'm a goner. Somebody catch my breath. I'm a goner. Somebody catch my breath. Encerramos assim o programa de hoje. Lembrando que esse programa é para quem curte teatro, música, literatura, dança e audiovisual. Aqui também você terá muitas informações sobre a cultura e as artes da Estância Turística de Tupã. Esse programa é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 14 anos em atividade na TV Tupaense. Esperamos você no próximo programa. Até lá! SB Contabilidade. Profissionais com larga experiência na área, prestando serviços de escrita fiscal, departamento pessoal, expediente em geral, contabilidade e assuntos fiscais. SB Contabilidade. Rua Coroados 85, telefone 14 3491 4452. SB Contabilidade. Sempre ajudando a contabilizar o futuro de nossos clientes. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. No madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Avenida dos Universitários 65, Tupã. Disque Lanche 3491-1272, 3491-1272, 3491-1272. Madrugão, lanche é bom, no madrugão, lanche é bom, bom, bom. Yeah!